Fala pessoal do meu canal, bem-vindos! Oi amores, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje já quero começar agradecendo a todos vocês que vieram no meu canal e assistiram o vídeo Sexo Cancelado. Gente, fez muito sucesso e no vídeo de hoje eu vou tentar responder algumas perguntinhas que apareceu depois que eu gravei aquele vídeo, gente. Não foi só sucesso de audiência, o vídeo também foi sucesso de especulação, de muitas perguntas, de muitas dúvidas. E até que não surgiu muito comentário no canal, mas em off, choveu de comentários, gente. A minha vida dessa última semana não foi fácil tentando responder as perguntinhas das pessoas, principalmente os meninos. E, gente, nesse vídeo eu percebi o quanto a gente precisa falar ainda sobre esse tema. O quanto é tabu pelo tanto de comentários que eu tive durante a semana, mas eu tive pouquíssimos comentários no canal. Isso demonstra o quanto falar sobre vida sexual ainda é um tabu no Brasil. E aí eu tô trazendo essa mais uma parte, mais uma etapa desse vídeo, né, desse assunto, pra gente debater aqui no canal, tá, gente? Em primeiro lugar, quero agradecer a audiência de vocês e a educação que todo mundo manteve, né, no canal, o respeito que as pessoas manteve no canal, de não falar nenhuma grosseria, de não falar nenhuma baixaria. E vamos lá continuar falando sobre esse assunto, gente. Vamos lá. Da parte das meninas, eu acho que o assunto ficou bem claro. E muitas delas, né, concordaram comigo com o que eu tinha falado no vídeo. Da parte dos meninos, eles vieram me dizer que sexo é troca. E qual que é a troca na visão dos meninos de hoje? Na visão dos homens contemporâneos, na visão do homem moderno, qual que é a troca? A troca dos homens de hoje em dia é fazer com que a mulher sinta prazer. Porque até bem pouco tempo atrás, o sexo é como se ele tivesse sido inventado somente para os homens. Não sei como é que foi sendo construída essa ideia de que o sexo era só para o homem sentir prazer, que a mulher não tinha que sentir prazer. Ou não sei se ali dentro da concepção da família, né, da família tradicional, de mulheres criadas ali dentro da igreja, de mulheres criadas ali dentro das religiões, né? Elas foram sendo criadas para não sentir prazer, né? Para ser apenas ali a fonte de prazer do homem, mas a mulher não tinha que sentir prazer. É tanto que ainda existe um país que eles insistem em tirar o clitóris da mulher para ela não sentir prazer. Nesse atraso de país, nesse atraso de vida, né? Tem um país aí que ele faz uma cirurgia nas mulheres para elas não sentirem prazer. Quantos países por aí ainda não existe essa ideologia de que só o homem pode sentir prazer? Que a mulher não foi feita para sentir prazer, a mulher foi feita para dar prazer pro homem, mas ela não pode sentir prazer. Então, nos países modernos, né, nos países onde a modernidade já chegou ou está chegando, e homens e mulheres estão começando a pensar diferentes, né? Então, na cabecinha dos homens brasileiros, na cabecinha dos homens que vieram conversar comigo, tá? Na cabecinha deles, a troca é ele dar prazer pra mulher também. Eles falam que fica lá o tempo que for preciso, mas eles não interrompem o ato antes da mulher sentir o prazer dela. E ele falou, eles me disseram que a troca era essa. Achei engraçado, achei diferente, sabe? Porque na minha cabeça eu tava pensando outra coisa. Como muitas amigas minhas vieram falar pra mim, que depois que casaram, o relacionamento esfriou, o relacionamento mudou, né? Aquele relacionamento de namoro acabou, né? De conquista acabou. Todo mundo sabe, né? Quem tem um pouquinho de maturidade sabe que
O namoro sempre começa, né, com aquele fogo da paixão, que nem já dizia o Vando, todo relacionamento começa com o fogo da paixão, e depois de um certo tempo a tendência é esse fogo da paixão apagar. E depois que esse fogo da paixão acaba, aí você vai ver, né, se ficou o amor ou se não ficou nada, né? Na maioria dos casos fica pelo menos o amor, né? E esse relacionamento ele vai sendo construído dia após dia, né? Como se fosse ali uma plantinha que você rega todo dia. E esse relacionamento, né? Ele vai dando frutos de você ir regando todo dia esse relacionamento, né? De você ir amadurecendo junto com esse relacionamento. Algumas meninas, né? Algumas mulheres me relataram que depois que casou, acabou tudo. Acabou o relacionamento, aquela conquista, aquele namoro, e a vida caiu na rotina, e dentro dessa rotina eles já não se entendiam mais, já não se viam mais, já não se reconheciam mais, né, como casal. E muitas das meninas vieram me dizer que para os parceiros delas, a única coisa que ela tinha virado era uma mera dona de casa e fonte de prazer para eles. Né? E que para elas não estava nem um pouco bom dessa forma. Para nenhuma das meninas estava bom. Isso para as meninas casadas. Quando que para um marido, 90% dos casos, eles nem perceberam que o relacionamento estava afundando, nem perceberam que o relacionamento tinha mudado. Na cabecinha deles, o relacionamento ainda estava do mesmo jeito do namoro, hashtag só que não. Para a maioria dos meninos, eles nem tinham percebido que o relacionamento tinha mudado. Né, a parceira dele fazendo as coisas pra eles e eles estavam lá tendo o sexo deles lá quando dava, né? Porque a mulherada também não é obrigada a fazer quando eles querem, então eles falavam, quando dá a gente tem e tá tudo bem. E pros meninos, né, não mudaram nada, mas pras meninas mudaram muita coisa. Cadê aquela conquista? Cadê aquela conquista diária? E essa é a troca que eu tinha falado nos meus vídeos, que eu tinha conversado, que eu tinha falado com as meninas, que eu tinha ouvido das meninas. Na relação sexual, gente, existe uma troca. E para homens e mulheres são diferentes e são diferentes sim. Os meninos com quem eu conversei essas semanas, eles insistiram que não existe diferença. Que a troca é o homem dá prazer para a mulher e a mulher dá prazer para o homem e beleza, estamos quites. Mas para a mulher não, para a mulher tem que haver a conquista antes do sexo. Tem que haver a conquista antes do ato sexual, senão não é troca. E aí muitos deles vieram me dizer, então a gente tem que pagar para vocês. É isso? O que é que vocês querem? Vocês acham que a gente tem que pagar pra vocês? Tem que chegar num carrão importado, né? Tem que fazer o quê? O que é que vocês querem? Vocês querem coisas? Vocês querem um cara rico? Vocês querem carrão? Vocês querem vida de rainha? O que é que vocês querem? Os meninos totalmente perdidos, gente, perdidos. Eles não sabem o que é conquista. Eles não sabem o que é conquista. Em um dos meus vídeos, uma pessoa fez um rapazinho, não sei quem é, ele não se identificou, ele fez uma série de questionamentos sobre o que é que nós mulheres tinha para dar para os homens. O que é que a gente tinha para dar para os homens? Porque ele falou assim, a gente espera muito deles e espera bens materiais, mas a gente não tem nada para dar para ele. Isso foi há um ano atrás, esse comentário foi um ano atrás. Dando uma pincelada nesse questionamento aí que ele deixou, o que aconteceu na época foi o seguinte, eu gravei um vídeo. A gente que trabalha com mídia, que trabalha como influencers, que trabalha com debates de ideias, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala. Porque às vezes a gente tá falando da gente e a gente tá falando da gente e a gente tá vivendo dentro de uma bolha e não enxerga o todo. Quando eu venho aqui falar, debater alguma ideia nos meus vídeos, né, geralmente
o correto é falar sobre o todo, não só sobre mim e não só em volta de mim, mas falar sobre o tudo, dar uma pincelada. E nem sempre a gente tem a oportunidade e as informações não tem informações suficientes de falar sobre o todo. Então, quando eu fiz o vídeo Um Príncipe em Minha Vida, eu estava me referindo sobre a minha bagagem de vida, né? Eu estava falando sobre a minha pessoa, sobre a minha convivência e como as meninas se comportavam, né? Que as meninas só precisavam ser meninas, que as meninas só precisavam ser femininas, bonitas, arrumadas, interessantes, se manter interessantes para uma pessoa. E as coisas viriam normalmente, né? Se você se manter uma pessoa focada em conseguir o amor da sua vida, se você se manter uma pessoa interessante e interessada em encontrar o amor da sua vida, que você iria encontrar essa pessoa. Eu falei que precisava apenas isso e que seu príncipe iria, que o amor da sua vida iria aparecer, né? E na verdade ele me fez um anônimo me fez uma série de questionamentos que mulher, só por ela ser mulher, né? Só por ela ser mulher e se manter uma pessoa interessante, ela não iria conseguir essa pessoa, porque nós mulheres não temos nada para dar em troca aos homens. E aí na época eu até falei pra ele, né? Eu falei, então se as mulheres não tem nada pra dar de bom aos homens, então o que é que a Michelle Obama fez na vida do Obama, né? Que ele falou que ele é o homem que ele é hoje, né? O grande homem que ele é hoje, porque tem uma grande mulher ao lado dele, Então ele falou que não acredita nisso, que mulher não tem nada para dar para homem. Então me explica, assim como a Michelle é na vida do Obama, tem uma série de outras mulheres aí que ajudaram seus maridos, esposos e companheiros a ir para frente. Mulheres que são líderes, admiradas, que andam ao lado do seu companheiro, não na frente nem atrás, anda lado a lado do seu companheiro, e que fizeram dos seus companheiros grandes homens, grandes líderes, grandes empresários, né? E ele não acredita nessa versão. Ele falou que mulher só tinha sexo para dar e nada mais, foi o que ele tinha falado. Quando ele falou isso, eu não me identifiquei nem um pouco, porque eu, sendo uma mulher madura, eu me enquadro mais de ser uma mulher interessante, de ver o que é que o meu companheiro precisa, de ajudar ele a chegar até lá e etc e tal. Eu me encaixo nesse padrão de mulher, só que ele estava falando de um outro padrão de meninas. Ele estava falando de meninas e só depois que ele comentou isso, aconteceu uma coisa bem próxima a mim, que aí caiu a ficha. Eu falei, gente, agora eu sei o que ele estava falando. Quando eu fiz o vídeo, eu estava falando da minha geração. E aí eu trabalhei com uma garotinha dessa nova geração, que elas são bem parecidas, os garotinhos e as garotinhas dessa nova geração, eles têm uma geração que é só deles, gente. Eles têm uma geração que é só deles, não pertence a ninguém. Não se encaixa em outras gerações, não se encaixa em outros padrões. É somente deles. As meninas são totalmente destemidas. Elas não têm medo de pais, de família, de religião. Elas não são totalmente independentes. Elas têm os seus próprios pensamentos, elas têm os seus próprios termos de como agir na vida, elas têm a sua própria vida, elas não dependem de ninguém para dizer o que elas têm que fazer. E tipo, essa nova geração, as meninas elas estão com vontade de sair com A, com B, com C ou com os três ao mesmo tempo, as meninas vão lá e saem, e para elas tá tudo bem. Quando que é muito diferente da minha geração. A minha geração que já passou, a minha geração, quando a gente era meninas, a gente nem podia sair de casa desacompanhadas, né? A gente nem podia sair desacompanhada. Quando chegava na época de namorar, tinha que escolher uma pessoa e apresentar para os nossos pais. A gente tinha que escolher uma pessoa, apresentar para os nossos pais e namorar com essa pessoa, e não sair ficando com ela, sair depois fica com outro, depois fica com outro. Se bem que o tal do fica foi inventado na minha geração, mas aí era acho que um fica com culpa, sabe? A gente ficava com culpa, com medo dos nossos pais, das nossas mães descobrir, né?
dos nossos vizinhos descobrir, a gente tinha esse medo, e as meninas de hoje em dia não, as meninas de hoje em dia aderiram o tal do fica, eu fico com quem eu quiser, com quem me der vontade mesmo, o corpo é meu, eu sou livre, né, meu corpo é livre de prisões, eu vou lá e eu fico com quem eu quiser, fico com quantos eu quiser, e tá tudo bem para essa nova geração. As meninas de hoje em dia não são cobradas como a minha geração era cobrada, as meninas não são. E ele estava se referindo a essas meninas. E até então eu não tinha notícia sobre elas, né? Eu não tinha contato com essas meninas. Eu não tinha amizade com essas meninas da nova geração, não tinha contato, não tinha informações, não sabia nada sobre elas, não tinha nada, nenhuma informação sobre elas, até o dia que eu comecei a trabalhar com uma menininha, uma garotinha dessa nova geração. E aí ela me contava que tipo, Cris, eu faço o que quiser da minha vida, né? Eu tenho a minha própria vida, eu trabalho para me sustentar, eu faço o que eu quiser, faço o que me dá na cabeça, o que me dá na cabeça, que me dá vontade, eu vou lá e faço. E ela me contava, né, que virava noites e mais noites em baladas, né? A palavrinha da moda que essa nova geração chama de revoada. Eu passo a noite na revoada, passo a noite na pracinha com uma turma de garotos. No outro dia eu vou lá pra revoada, passo a noite na pracinha até o dia amanhecer com outra turma de garotos. E ela falou assim, eu fico com um e eu fico com outro, e num dia eu levo um pra minha casa, no dia eu levo outro pra minha casa, e tá tudo bem, né? E pra ela tá tudo bem. Então, até eu ouvi isso, aí quando ela me falou isso, eu falei, gente, eu sei de quem que ele tá falando. Ele tá falando dessa nova geração de garotas, né? Tá falando dessa nova geração de meninas totalmente destemida, que elas ficam com quem ela quiser e elas não têm preocupação e nem medo, né, de ficar com ninguém, né? Não tem essa preocupação que a gente tinha antes de ficar mal vista no bairro, pelas pessoas mais próximas, pelas pessoas da família e essas coisas todas, né? A gente era presa pelo medo. E a gente não tinha isso, essa liberdade que as meninas têm hoje. Então ele falou assim, o que é que vocês têm pra dar, além de sexo? Né? Então, tipo assim, é uma coisa que você precisa estudar, é uma coisa que precisa ser estudado antes de falar. Porque sobre essas meninas eu continuo não tendo contato com elas, eu não sei quais são os sonhos dessas meninas, eu não sei qual que é os planos de vida dessa nova geração. Muitas pessoas vieram dizer que essa nova geração não tem sonho, eles não sonham com nada, eles não têm projeto de vida, de nada. Então eles vão vivendo a vida do jeito que dá, do jeito que pode. Então eu não tenho notícia dessas meninas, eu não sei com que elas sonham. Então com que elas sonham. Então elas vão vivendo um dia após o outro do jeito que dá, com o que elas têm, vão vivendo do jeito que dá. E elas estão cagando e andando para a opinião alheia. Então é isso que ele veio me perguntar, o que é que vocês têm pra dar? Então, tipo, eu não posso responder, provavelmente ele era um garotinho, né, que sai com essas meninas, e ele veio me perguntar o que é que vocês têm pra dar. Só que, tipo assim, a nova geração, só que essa nova geração, como eu acabei de falar, eu não sei qual que é o sonho delas, mas na minha geração, nas mulheres maduras, a gente tem planos de construir a vida junto ao lado de um homem. E essa vida é de muitas coisas, gente. É de gerenciamento mesmo de vida, sabe? De gerenciar uma vida, de gerenciar uma carreira juntos, de um casal crescendo juntos. A gente tem esse sonho, a gente tem esse plano. E dentro desse plano tem muitas coisas, muitos pilares, que não é só o sexo. Então, se um cara vem pegar uma mulher madura que tem planos de vida, né? Tem liberdade também, que graças a Deus hoje a gente não é presa por nada, a gente tem liberdade também. Mas se um cara vem achando que a troca que ele tem que fazer com a mulher madura é dar prazer pra ela, sinto muito. Acho melhor você procurar outra coisa para fazer, outro parquinho de diversão, outra coisa para fazer, porque não vai rolar, gente, não vai rolar. E outra coisa, uma mulher madura, uma mulher que sabe o que quer, é conquista todo dia. É todo dia. Ou você vendo sua namorada, sua parceira só uma vez por semana, ou você vendo sua parceira somente aos fins de semana, ou você dormindo com ela todos os dias, é conquista. É
conquista todos os dias. É perguntar como a pessoa tá, é perguntar como que foi o seu dia, é compartilhar notícias do seu dia, novidades, tristezas, alegrias, é compartilhar tudo do seu dia com essa pessoa. Se nós estamos juntos em tudo, então é compartilhar, é preencher o dia daquela pessoa com informações. É isso que você tem que fazer, é conquista todos os dias. E para o caso de você só ver o seu parceiro, só ver a sua parceira aos finais de semana, é sempre procurar alguma coisa para fazer. Gente, porque vocês ainda estão na fase do namoro, vocês ainda estão na fase de se conhecer. Então é procurar o que fazer, gente. É sempre procurar alguma coisinha, não precisa ser coisa cara, não precisa alugar um carrão de luxo, não precisa alugar uma cobertura no hotel 5 estrelas, não precisa a coisa mais cara do mundo. Precisa você ter um plano de alguma coisa, um cineminha, um McDonald's, né? Um passeio ali em Mogi das Cruzes, né? Um passeio que seja, qualquer coisinha, gente. É conquista, gente. É você chegar e você falar: eu tava fazendo tal coisa, eu pensei em você, quando eu passei, comprei isso aqui, eu tava pensando em você, quando eu passei em tal lugar, me deu vontade de te levar lá, vamos junto, e aí você topa, etc e tal. É conquista, gente, porque se não tiver conquista, não tem troca. Não existe troca, gente, não vai ter troca. Sexo por sexo não é troca, não funciona do mesmo jeito para mulheres. E eu passei a semana inteira tentando convencer com quem eu conversei, eu passei a semana inteira tentando convencer dessa troca, né? Que na cabeça deles a troca é de bens materiais e pra gente não é assim, e que na cabeça deles a troca pode ser sexo por sexo, mas também não é assim que as coisas funcionam. E eu tentei e não consegui, e o que eu consegui foi mais assunto para os próximos vídeos, gente. Porque os homens falaram que eles também querem se sentir desejados. Eles me disseram que se sente muito carente. E de quase todos que eu conversei, eles vieram abordar esse assunto comigo, que eles também querem ser desejados e conquistados como eles fazem com a gente. E que eles também são muito sensíveis, que homens têm sentimento. Eu ouvi de quase todos isso, né? Nossa, mas a gente tem sentimentos. Você acha que a gente é só isso? Vocês acham que a gente tá aqui só para conquistar vocês e fazer o que vocês querem? Nós também temos sentimentos, a gente quer as mesmas coisas que vocês e acender uma luz assim, gente. É o todo que eu tô te falando, né? Até pouco tempo, né, os homens mandavam nas relações, o prazer era só pra eles que mandavam na relação, eles que diziam se queria a mulher em casa ou trabalhando, eles que diziam se a mulher ia ser dependente ou não dentro do relacionamento, e agora eles estão cobrando e eles sempre com aquele poder, né, aquele poder de fogo, aquele mãos de aço para dominar a relação, para conquistar a relação, para dar encaminhamento à relação, e agora eles estão cobrando sensibilidade. Nossa, a gente sempre viu o homem como o forte, o rude, o protetor, né? O homem isso, o homem aquilo, o homem é o homem, né? O alfa, o ômega, né? A gente sempre viu o homem assim, agora eles estão pedindo, please, por favor, reconheça nossa sensibilidade, a gente também é gente, a gente também tem sentimento, a gente quer ser conquistada, a gente quer ser isso, quer ser aquilo. E eu falei, opa, acendeu uma luzinha pro meu próximo vídeo. Mas eu amei, sabe, a gente trazer esse assunto pro dia a dia, né? E eu prometi para os meninos que eu ia estudar sobre esse assunto, sobre a sensibilidade masculina, e eu iria trazer num próximo vídeo. E eu vou ficar devendo esse vídeo para vocês, tá, gente? E vocês que tiverem alguma dúvida, algum questionamento, gente, manda pra mim no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no meu e-mail, tá? Onde vocês, nos comentários do vídeo aqui, deixa, gente, comentários aqui nos vídeos que eu vou responder pra vocês. Eu vou respondendo aos poucos pra vocês, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo com um assunto que eu ia trazer em um outro vídeo, mas aí eu vou deixar nesse mesmo, porque talvez acenda aí uma luz, né, pra vocês que ainda tá um pouco perdido e tudo mais. Então eu vou trazer nesse vídeo aqui pra vocês o seguinte:
Muita gente inicia um relacionamento e aí não sabe como dar continuidade, não sabe por que que acaba, não sabe por que que não dá certo. E aí eu tava assistindo um vídeo de uma psicóloga aqui no YouTube e ela me falou uma coisa que eu achei assim muito bacana. Eu achei muito bacana ela ter abordado esse tema. Antes de eu trazer a fala dela aqui, eu vou falar mais uma vez sobre o Cláudio Duarte, né? O Cláudio Duarte, que se diz especialista em casamento, que ele aprendeu convivendo, né? Vivendo, passando, né? Ele sempre fala para você se espelhar, primeiramente, né? Nos relacionamentos alheios, que aí você se espelhando, você já sabe como não fazer no seu. Ele sempre diz que o parceiro ou a parceira sempre se mostra quem é, sempre mostra quem é antes de você fechar negócio, antes de você casar, a pessoa já mostra quem é. Então, por favor, gente, abram o olho e observem antes de fechar negócio, para depois vocês não reclamarem, tá bom? E aí, eu encontrei um vídeo aqui de uma psicóloga que ela tava falando o seguinte. Ela falou assim, gente, não adianta você ser uma pessoa perfeitinha. Não adianta você ser uma pessoa perfeita para outra. Porque quando você encontra uma outra pessoa, quando você encontra uma pessoa perfeita para se relacionar, você vai olhar para aquela pessoa e vai falar assim, ah, bacana, história de vida legal, pessoa bacana, legal. Nunca tem nada de errado com ela, tá sempre tudo bem, então, bom, legal. Deve ser bom um relacionamento com ela, né? Boa sorte pra quem pegar. Só que ela falou que para um relacionamento dar certo, na visão dela, entre aspas, na visão dela, para um relacionamento dar certo, a outra pessoa tem que ter algum tipo de fragilidade no qual eu me encaixe nela. Nada de sair por aí arrumando BO e querer resolver os BO, os problemas dos outros, tá, gente? Pelo amor de Deus, não faça isso, que é o que eu falei no meu vídeo Bonzinho Só Se Ferra. Bonzinho só se ferra. Foi o que eu tinha falado no meu vídeo. Bonzinho só se ferra. Pelo amor de Deus, não vai arrumar, não vai atrás de alguém cheio de BO e querer resolver os BOs dessa pessoa, porque não vai dar certo. Tu vai se ferrar e a pessoa vai se ferrar e vai te levar junto, tá? Você não vai conseguir resolver o problema de ninguém. Mas aquela pessoa, na visão dessa psicóloga, e eu entendi, essa pessoa ela tem que ter uma fragilidade, gente. Que uma pessoa perfeitinha, uma pessoa toda certinha, uma pessoa perfeitinha, com a vida toda perfeita, ela não tem nada. Tipo assim, ela tá muito bem resolvida com ela mesma, ela tá muito bem com ela mesma, provavelmente é uma pessoa que tá bem sozinha, é uma pessoa que tá bem junta, é uma pessoa que tá bem sozinha. Então, tipo assim, não é uma pessoa que de cara ela vai te trazer uma emoção, um arrepio, um frio na barriga, tá? Então, a outra pessoa ela tem que ter uma fragilidade, ela tem que ter alguma coisa, a outra pessoa ela tem que ter alguma coisa que você entra lá e que você, poxa, se eu pudesse estar com ela nesse momento, seria bacana. Então ela não deu exemplos, né, assim, concretos de que fragilidade, mas por aí você já tiram. A pessoa tem que ter alguma coisa que eu vá lá, que eu queira estar lá junto com ela, né? A pessoa tem que ter um sonho de construir alguma coisa, não sabe como. Eu tenho a ferramenta e eu posso ir lá estar junto com ela. Tipo, o meu namorado holandês, né? Eu era assim, estranha em terra de estrangeiro, né? Eu era nova em terra de estrangeiro e eu não sabia me virar nem na língua do país, nem no inglês, país estrangeiro, tava lá sozinha. E tipo assim, e quando ele me encontrou, quando a gente se encontrou, ele falou assim, não, vamos lá, eu vou contigo. Eu vou te mostrar como isso aqui funciona, como você pede um sanduíche holandês, como que você chega até a Bélgica, como que você chega em tal lugar, vamos lá, eu vou lá contigo, né? E ele era assim, tipo, um cara legal e a fragilidade dele é que ele queria companhia. Eu entrei nessa fragilidade dele, eu falei, ok, eu posso ser essa companhia. E ele olhou pra mim e falou assim, olha, uma pessoa nova aqui no meu país, né, vai precisar de ajuda pra se virar, nem que seja agora no começo. Então ele entrou nessa minha fragilidade de que eu tava precisando de companhia também, mais uma companhia pra saber me virar no país dele. E um entrou na fragilidade do outro e deu muito certo.
Então por isso que eu concordei com essa psicóloga, porque eu lembrei muito dessa parte na minha vida. E eu acrescento, gente, ter fragilidade, ter uma pessoa do seu lado com uma fragilidade, não é ter uma pessoa do seu lado cheia de problemas, cheia de BO, que você não é santo milagreiro para resolver problemas dos outros, tá, gente? Quero deixar bem claro aqui, pelo amor de Deus, não vai atrás de BO. Não vai atrás de gente cheia de problema, passa longe dessa pessoa. Se ela estiver cheia de problema, passa longe dessa pessoa, deixa ela pra lá com os problemas dela, com a hora ela se resolve, tá? Você não é santo milagreiro pra resolver problemas dos outros. Mas se a pessoa tem uma fragilidade, se a pessoa tem alguma coisa que ela precisa de você, ela precisa de você pra chegar em tal lugar, tipo o Barack Obama, precisou da Michelle pra chegar onde ele chegou, cara, vai em frente. Vai junto. Esse é o relacionamento saudável. Esse é o relacionamento constante. E essas são as palavras da psicóloga que eu ouvi aqui no canal. E eu quero encerrar esse vídeo de hoje com esse pensamento. E vou ficar esperando, gente, comentários, mais comentários, mais comentários. Usa as minhas redes sociais, manda comentários que vai vir mais vídeos por aí, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, gente. Um beijo pra vocês que assistiram o meu último vídeo, Sexo Cancelado. Um beijo pra todos vocês, espero vocês de volta nesse também. Um beijo pra todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!